Jovem Conservador de Direita. Podcast. Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Jovem Conservador de Direita. Receba, obrigado, meu Deus. Aqui ao meu lado temos um convidado muito especial. Continua nisso. Agora é a minha catchphrase. Ok. A minha e do Dr. Luva de Pedreiro. Ok. Eu tenho de dizer que foi ele que inventou, não fui eu. Ok. Não vou estar a apropriar-me de uma coisa, a dizer que fui eu a primeira pessoa a dizer receba, obrigado, meu Deus, quando há outras pessoas a fazer. Veja lá se no Twitter não o começam a acusar de apropriação cultural. Ou de plágio, é mais plágio. Mas eu estou a homenageá-lo, não é? Ok. É uma homenagem? É, uma homenagem a um meu ídolo. E pronto, está aqui o doutor, convidado especial. Olá. Receba. E vamos então dar início aos trabalhos. Oh, gosto disso. Vai direto ao assunto. Logo. Tema da semana. Doutor, qual é o tema? O tema da semana é massacres. Não, um massacre em particular ou massacres, ou o conceito de massacre? O conceito de É isso, o massacre na sua essência. É um massacre na essência, mas em particular o massacre que aconteceu no estado do Texas. Mais um. Sim. É muito triste ter de comentar estas coisas. É? Então não é, doutor? É um bocado. Não, é triste quando acontecem estas tragédias. Sim. Temos é de olhar para isto como uma tragédia que aconteceu. Que é só uma tragédia que aconteceu e temos de mandar Como tantas outras. as nossas preces e orações e pensamentos e refletir e meditar muito no que se passou. Ver as fotografias das vítimas e ficar triste, mas só. Sim. É obsceno ver pessoas de esquerda anti-americanas, inclusivamente, falaremos disso mais à frente, anti-americanos dentro dos Estados Unidos, Sim. Americanos anti-americanos. a aproveitar um evento destes trágico para fazer política. Não, é triste. E É querer muito triste. Querer tirar o direito que Deus lhes deu, de segunda emenda, que foi Deus disse: senhores, vós tendes direito A um revólver, metam no vosso coldre. É assim, não é? a armas. Armas. Não é revólver, é tudo. Tudo. Sim. Automáticas, O revólver era da semiautomáticas. altura. Aliás, eu até acho, estão a dizer que querem limitar o direito às armas. Assim é que é pior, porque se limitar o direito às armas, tipo, imagina, há um massacre e as pessoas não se podem defender. Sim. É muito triste o que aconteceu, mas se as crianças estivessem armadas, Sim. não é? Era muito mais fácil terem evitado esta desgraça. Eu não percebo, na pandemia andaram todos de máscara, as crianças têm de andar de máscara para se proteger. Agora, num país em que há tantas tragédias destas e de massacres em escolas, porque é que não obrigam as crianças a andar todas de armas? Sim. Assim como Não é? andaram de máscara, Sim. deviam de andar agora com uma G3, é isso? Sim, de Hello Kitty ou assim, não é? Ok. Até podia... Cenas que elas curtissem. Sim. No regresso às aulas, quando os professores mandam aquela lista de compras, Sim. não é? Os lápis de cera, as canetas de feltro, a mochila, o estojo e uma semiautomática. Ou uma automática mesmo, Sim. ou um tanque de guerra. Porque Aliás, depois... as próprias mochilas que já vêm... Aliás, agora as novas já não vêm, porque as antigas vinham até com uma saída para o fio dos auriculares, não é? Dos headphones. Agora já não é preciso, que é tudo Bluetooth. Devia vir agora com um coldre na própria mochila. Claro, tem de se normalizar isso. Sim. Porque a partir do momento em que acontecem essas tragédias, as pessoas têm de se defender. Sim. E Só vemos- assim é que se sentem seguras. Pois, porque Deus deu-lhes o direito de ter armas. Sim. E- Imagino que é um pai mandar o seu Jimmy para a escola e ele não vai armado. Vai completamente indefeso perante a possibilidade de haver um massacre. Sim, é terrível. Ele está praticamente a colocar a sua criança em risco ao mandá-lo para a escola, porque sabe que há um massacre. Então tem de mandar uma arma na lancheira, não é? Sim, Tipo, sempre. com a sandes de mortadela Sim. e uma arma. Assim como lhe enche a lancheira, com a Santos, com o suminho, manda-lhe também um cartucho ou uma caixa de cartuchos para a caçadeira. Sim. E depois até podem brincar, tipo, porque Dá as para armas... brincar. Dá para brincar. E agora, querem tirar-lhes esse direito. Por acaso, naquela escola havia seguranças armados. Ok. Havia. Pronto, era uma Mas escola moderna. Só mostra que havia poucos seguranças armados. Porque, se mesmo assim, com seguranças armados houve um massacre, se calhar devia haver mais. Sim. Se calhar 2 para cada criança. 2 por criança? 2 por criança. Sim. E cortava-se nos professores? Sim. Não é? Se calhar há demasiados professores naquela escola. Imagine reduzir o corpo docente para metade e aumentar o dobro do corpo de seguranças armados. Mas pronto, o importante é que não vai acontecer nada. As coisas vão se manter. Felizmente. As pessoas, acontece a tragédia, as pessoas ficam tristes. E não é tempo para refletir está sobre resolvido. isso? Sim.
Não é quando acontece um massacre ou quando acontece uma tragédia que se deve refletir, ou melhor, refletir não só pensar em mudar alguma coisa. É tempo de uma pessoa fazer o luto. É. Porque se as pessoas não fizerem o luto, não estão a sentir aquilo que aconteceu. Aliás, ou se é para aproveitar para fazer política, que seja para dar mais armas às pessoas. Por exemplo. Ou contratar mais seguranças. Guarda-costas, irem à Mossad buscar uns quantos. Sim. Porque se estão a morrer pessoas em massacres é porque as pessoas não se estão a proteger devidamente. E depois lá está, uma pessoa dá as orações e Deus ouve-nos. Ok, estas orações, ele anota no bloco de notas dele e diz, pronto, no próximo massacre que houver, eu vou-me encarregar pessoalmente de colocar uma casca de banana à frente do assassino e pode ser que ele escorregue e não mate tanta gente como podia matar. Sim, porque sim. é a única forma de nos protegermos disso, é Deus estar em cima do assunto, Deus estar no comando. E se calhar morreram 18 neste massacre, 18 pessoas. Se calhar morreu mais se Deus não tivesse ouvido as orações do massacre da semana passada. Sim. Aquele em Buffalo também, Sim. que era um senhor supremacista branco. Que essa é outra também. É supremacista branco, é logo terrorismo. Não. É uma tragédia. Não, e é uma pessoa que estava zangada. Sim. Temos de pensar a isso. Sim. Há dias que as pessoas estão muito zangadas. E pode acontecer pegarem numa semi-automática e matarem outras. Agora, não aconteceria uma tragédia tão grande se do lado de lá houvesse também a possibilidade de proteção. Sim. Eu acho que isso é o mais importante. E, sobretudo, nunca colocar em causa. Eu acho que isto muitas vezes Deus pode proteger, mas Deus também pode criar estes massacres como forma de reforçar a fé dos americanos na segunda cláusula. Sim, ele diz, estão a rezar pouco, eu vou provocar o massacre. Um bocadinho como aconteceu ao Dr. Jó, não é? Sim. Quando Deus lhe meteu aquelas chagas todas no corpo para testar a sua fé, para ver se ele renegava a Deus. E neste caso, quando Deus manda pessoas brancas fazerem massacres em escolas, é também para testar a fé dos Estados Unidos na sua Constituição. Felizmente há pessoas que ainda defendem a Constituição, mesmo quando acontecem estas desgraças. Agora, o que nós devemos estar a falar é que a Constituição americana não tem sido respeitada em Portugal. Pois não. É muito pouco respeitada. É. O meu direito de segunda emenda, não podemos andar armados. Não, isso não. Podemos andar de pressão de ar. Sim. Não é? Mas de pressão de ar, imagine, alguém quer fazer um massacre em Portugal. Pode andar com uma fisga também. Pois. Por exemplo, tivemos aquele terrorista da Faculdade de Ciências há pouco tempo. Sim. Que não aconteceu, Sim. não é? Mas fica muito mais difícil para pessoas que querem cometer massacres o facto de não terem acesso a armas. É mais difícil. Dificulta-lhes isso. Sim. E eu acho que é problemático. Há falta de oportunidades para terroristas em Portugal, é isso que está a dizer? Eu não gosto que haja atentados terroristas. Eu também não gosto. Mas de facto parecemos um país atrasado. Quase não há desses massacres também. E depois as pessoas não se sabem defender por causa disso. Andam demasiado seguras. Sim. Às vezes precisávamos assim de um caso desses ou outro. As pessoas andam demasiado soltinhas em Portugal. E se tivéssemos direito aos nossos direitos de segunda emenda, ia haver mais massacres, mas nós também nos podíamos proteger mais. Acho que o Chega já está aí por aí também. O Chega fala bastante de porte de armas. Sim. Porque é aquilo que precisamos. Porque no terceiro país mais seguro do mundo. Somos dos países mais seguros do mundo. E é chato. Às vezes fica monótono isto. Não é? Não há notícias para dar. Nada. Temos os nossos comentadores que já vamos falar, obrigados a comentar estas tragédias lá fora, porque cá não temos quase nenhuma. E não querem comentar estas tragédias. Sim, temos, por exemplo, a doutora Helena Matos, que disse para aí 3 vezes que não queria comentar. É o tipo de notícias, quer dizer, que uma pessoa espera nunca ter de comentar, não é? Quer dizer, o que é que se pode dizer? Que esta é a notícia que nenhum de nós quer comentar. Não consigo sequer ter nada a dizer. Eu nem me sinto capaz de comentar uma coisa destas. Mas comentou, falou, ainda assim conseguiu. Muito bem. Ainda conseguiu encher. E depois disse, claro, que o problema não é as armas. Falar de tiroteios é sempre muito conveniente falar deles nos Estados Unidos, associamos isso sempre a uma posse de armas. O problema não é as armas e que também é preciso ver o copo meio cheio.
que se nota sempre também muito nas coisas dos Estados Unidos, que é imediatamente é transmitida imensa informação. Nós muito rapidamente temos acesso à identidade dos agressores, a todo um conjunto de detalhes. É uma política de uma maior transparência, por exemplo, do que se nota quando este tipo de incidentes acontece na Europa. Essa transparência que refere é uma nota positiva ou uma nota... Eu acho que é uma nota positiva, claramente, parece-me ser uma nota positiva. Sim, claramente. Porque muito rapidamente é transmitida informação, o que impede muita especulação. Ou seja, morreram pessoas, mas pelo menos a cobertura jornalística é boa, porque eles são muito transparentes. São. Uma pessoa quer ver a cara do assassino, quer saber o perfil de todas as redes sociais, a polícia dá logo tudo. Isto é interessante porque é fixe para os comentadores encherem chouriços, todos tristes, todos... Eu nem queria comentar isto, eu nem queria falar sobre isto, isto é uma tragédia, mas dão logo tudo. Certo. Sabem como dar notícias. Isto é bom, não é? É a única coisa positiva daqui. Primeiro, podermos ter a doutora Helena Matos a comentar, evitando comentar este assunto, e depois a ver mais além. Muitas vezes os nossos comentadores veem mais além, que é uma tragédia, mas alguém tem de estar lúcido. E estes comentadores estão sempre lúcidos neste momento. Estão sempre. E, portanto, seria muito mais difícil, como ela diz, ter notícias sobre um tiroteio em que é luz, que ela diz, sim, do que no Texas. As notícias chegam cá mais rápido. Não, é verdade. Vamos passar este áudio. Recordo que nós temos tido um número crescente em Portugal de agressões entre jovens adolescentes ou em que jovens adolescentes são vítimas de tiros. Aliás, tivemos um tiroteio recentemente em que é Luz, em que ficaram feridos 2 jovens. Nós, muito provavelmente, no final desta noite, vamos saber muito mais sobre este tiroteio do Texas, que é claro que é dramático, é uma escola, temos mortos, crianças, tudo isso, mas, simultaneamente, nunca comentamos, nunca sabemos, nem procuramos saber nada sobre os jovens que em Portugal, aqui na periferia urbana de Lisboa, também noutros locais, mas na periferia urbana de Lisboa, vamos tendo registros de vários tipos de agressões entre jovens. Não. De facto, ela aqui toca no ponto principal. Fala-se dos Estados Unidos e em Portugal. Em Portugal, em que na periferia de Lisboa quase que acontecem coisas. Não morrem aos 18 nem aos 20. Isso não. Sim. Mas não há transparência. Se calhar andam a abafar massacres. Porquê? Porque os jornalistas não estão em cima do acontecimento. Cada vez mais... Quantos massacres já deve ter havido nos arredores de Lisboa sem que nós saibamos? Pois. Porque é impossível. Como não temos um sistema tão transparente como o norte-americano e não temos um sistema também tão evoluído democraticamente como o sistema americano, se calhar há aqui zonas que são autêntica anarquia. Eu nunca fui aos arredores de Lisboa porque recuso-me, não é? Sim. Agora, pode haver ali zonas em que há massacres diários, se calhar bidiários, muitas vezes, e uma pessoa não sabe nada. E às vezes pode haver tipo daqueles massacres, imagina, os jovens uns para os outros, piu, 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 assim com o dedo mesmo? Armas de laser. Ok. E a pulverizar os colegas deles na cabeça deles. Sim. Porque isto, lá está, não morrem mesmo. Certo. Mas na imaginação a violência acontece. Não é? Quando um jovem, estou a brincar aos cowboys, ou a brincar ao Star Wars com os lightsabers e corta a cabeça ao colega a fingir. A cabeça do colega está lá na mesma. Mas ele sente. Mas é um ele ato sente. de violência. E ele sente. Isso não se fala. Não. Esse tipo nada de atos... disso se fala. Depois temos o Dr. Alberto Gonçalves. Sim, que é um gênio. Que é das pessoas mais lúcidas em Portugal. Sim, em que preferiu destacar na sua rubrica no Observador o anti-americanismo das pessoas que comentam isto. Sim. E nomeadamente o maior anti-americano de todos, que é o Dr. Joe Biden. Sim. Dizia eu que a propósito desse anti-americanismo, ou esse anti-americanismo agora até conta com um aliado de peso, que é o próprio Presidente dos Estados Unidos. Porque o Sr. Biden ontem, quando falou sobre o tiroteio no Texas, em vez de aproveitar a situação, aproveitar é uma maneira de dizer, em vez de ter noção da gravidade da situação e fazer um discurso, e ter cautela com o que dizia, fazer um discurso de união, voltado para as famílias das vítimas e as famílias de outras vítimas de acontecimentos semelhantes. Não, o Sr. Biden não fez nada disso, fez mais uma vez um discurso divisivo, a condenar, fez um mini comício político, não é? A condenar os defensores da posse legal de armas, que são maioritariamente republicanos, como sabemos. O Dr. Joe Biden aproveitou esta altura, onde devia estar a refletir,
a tomar conta dos familiares das vítimas, a dizer assim, a dizer-lhes palavras. Pessoal, temos pena. É isso. Temos pena, aconteceu. Sinto muito. Os meus pêsames. E está a aproveitar isto para mandar bocas para o Senado. É porque é anti-americano. Eu acho que o doutor Joe Biden devia ser deportado. O anti-americanismo dele é tanto porque quer, segundo o doutor Alberto Gonçalves, quer retirar as armas aos eleitores republicanos, são os que não votam nele. E era a pior coisa que podia acontecer. A pior coisa. Retirar armas, o que é que ia fazer às pessoas que cometem massacres? Em princípio podiam não ter armas, mas... Não, o retirar armas nem está em questão. O que se pede neste momento é pedir um background check para quem comprar armas. Eles nem isso têm. Este rapaz, o assassino, pelos vistos já tinha problemas identificados. Mal fez 18 anos, comprou uma semiautomática e ninguém lhe comprou nada. Ninguém lhe disse nada? Ninguém disse nada. Mas isto sim, é liberdade. É liberdade porque não há tanta burocracia. É triste quando o senhor não fica chateado. Quando há muita burocracia, quando tem de preencher 3 papéis para pedir o cartão de cidadão. Pois. É chato. Claro, cá em Portugal... E quem diz o cartão de cidadão diz uma metralhadora. Pois não, cá em Portugal um terrorista é obrigado a passar por um processo burocrático que leva as pessoas a desistirem. Não, desistem logo. Dizem, pô, olha, eu vou antes para a contabilidade que isto terrorismo é muito complicado. Ou vou para a Faculdade de Ciências. E é triste porque eu, apesar de ser contra terrorismo e massacres, eu acho que as pessoas devem fazer aquilo que as faz feliz. Não é uma das suas frases preferidas do Instagram? É o siga os seus sonhos? Sim. E cá em Portugal o socialismo e a burocracia impedem-nos de seguirmos os sonhos. Nos Estados Unidos, nós aos 18 anos, quer uma semiautomática que dispara 60 balas por 30 segundos. Está feito. Uma rajada, mato logo 20. Não o vou fazer, mas é fixe saber que tenho essa liberdade. Se eu quisesse, se fosse essa a minha cena, eu podia fazê-lo. E as pessoas sabem que, já sabemos como é que são as crianças, quando lhes dizemos não pode fazer isto, é quando elas querem mais fazer. Não vá por aí, não mexa aqui. É quando elas querem mexer. E se lhe dissermos, está proibido pegar numa semiautomática para matar os seus colegas de turma, elas ficam a fervilhar logo. Sim. Ficam ali com vontades. Logo. É pior, sim. É pior. Agora, se tiverem a liberdade, olha, toma aqui uma semiautomática para matar os seus colegas, aí se calhar já não querem. Nós temos de ter confiança que as pessoas não vão matar ninguém se disserem uma semiautomática. E temos de pensar nos que ficaram cá. Os que ficaram cá, estes que faleceram, não podem ter falecido em vão. E falecer em vão era restringir aos que ficaram vivos, não é? Estes faleceram, já estão restringidos de vida. Sim, já não podem fazer nada. Já não podem fazer nada. Agora, os que ficam, restringir-lhes o acesso ao porte de arma? Ou seja, limitar-lhes a sua liberdade? Se isso os fizesse ressuscitar, eu se calhar defendia isso. Mas já estão mortos. Já estão. Agora é pensar nos próximos. E as pessoas não podem ficar agarradas ao passado. Têm de olhar. Querem um futuro com menos liberdade do que o passado? Não é isto que queremos. Mas o que é que acha do Dr. Alberto Gonçalves chamar anti-americano ao Dr. Joe Biden? O doutor concorda? Concordo. Eu concordo sempre com aquilo que o Dr. Alberto Gonçalves diz, porque, lá está, é um dos pensadores em que eu me inspiro. E concordo. E porquê? O Dr. Joe Biden, como sabe, também não está muito lúcido, não é? Sim. Tem aqueles problemas da idade. Agora, é verdade que, ao tentar fazer política numa altura tão triste como esta, que era isso que eu estava a dizer há pouco, é uma demonstração de anti-americanismo. E o que o Dr. Alberto Gonçalves também diz é que... O Texas é suposto aí no imaginário português ser a selvageria que os portugueses, e os espanhóis se calhar, e os franceses de certeza, gostaríamos de pensar que é. Mas quem nos dera a nós, e neste caso a nós, sobretudo portugueses, é ter os recursos naturais, os recursos humanos, a produtividade, os avanços tecnológicos e sobretudo os salários dos texanos. Nós criticamos o Texas por causa dos massacres e os seguros de saúde e não sei o quê, essas coisas. Mas no Texas ganha-se muito mais do que cá. Pois... Quem nos dera a nós, não temos ter massacres. Os salários do Texas e, eventualmente, imagino que é, se fizesse... devia haver referendos, era para isto. Não era para a interrupção voluntária da gravidez. Quer que Portugal seja o Texas? Melhores salários e 1 ou 2 massacres por semana? A ver se as pessoas não preferiam logo ganhar mais. Isso não é o dilema do trolley, não é? Que é, de um lado temos Portugal, 0 massacres, Sim. as pessoas ganham pouco. Sim. Do outro lado, há alguns massacres, o risco
deu próprio levar um balásio, mas ganhamos o dobro do salário. Aham. É claro que eu assumo o risco dos massacres. É. É. Acho que nem é um grande dilema esse. Sim, nem sequer é um dilema. Ganhar pouco e isso ser uma pasmaceira em que não há nada? Sim. Não. De facto, o Dr. Alberto Gonçalves é um gênio e, sobretudo, principalmente, argumenta muito bem. Ele está indignado com o anti-americanismo, que perante uma tragédia destas, que ele próprio introduz, como a doutora Helena Matos também diz, é horrível, nem há nada a dizer sobre isto. Sim. Mas ele fica indignado com as pessoas em Portugal, com os anti-americanos em Portugal e nos Estados Unidos, que querem limitar o porte de armas. E um dos argumentos que ele usa para que o porte de armas, que a liberdade do acesso a armas de segunda emenda não provoca a morte de ninguém, é que, por exemplo, a França tem mais homicídios que os Estados Unidos. Diz ele. Há mais países, em termos da dimensão populacional, com mais vítimas em incidentes deste género. E um deles é a França, por exemplo. Há mais pessoas a morrer em tiroteios ditos indiscriminados na França do que pessoas a morrer nos Estados Unidos em tiroteios indiscriminados. Não tem. Não. Porque basta ler as estatísticas. Mas... As estatísticas é 1 ponto tal de homicídios por 100 mil em França e 4 ponto tal nos Estados Unidos. Pronto. Ou seja, mas o argumento está feito. Mas sim, Acha para o que Dr. alguém- Alberto Gonçalves, Sim. também há mais pessoas nos Estados Unidos. Nem que isto seja uma proporção relativa, ok? Mas absolutamente o Dr. Alberto Gonçalves está correto se pensar absolutamente em termos relativos. Sim. Fiz-me entender. Ok. Não, mas... Não interessa. Mas tem razão. Não, mesmo que a estatística que ele... Mesmo que o dado que ele usa seja mentira, ninguém está lá a confirmar. É. Está no ar, ganhou a discussão, ganhou o debate. Sim. França tem mais homicídios e restrição no porte de armas. Sim. Ponto. Está a ganho o debate. Não, está logo. E, portanto, o Dr. Alberto Gonçalves focou no principal que, por exemplo, o Dr. Joe Biden não focou. Sim, o Dr. Joe Biden devia ter dito que é triste, mas em França há mais homicídios. Exatamente. Portanto, Calou logo. E toda a gente, mas isso é mentira. Não interessa, ganhei a discussão. Zero. Porque o que interessa é uma pessoa tirar do cu factos, não é? Aham. Do cu? Ou de Claro, de um sítio qualquer. Percebe? Olha, eu preciso ganhar esta De uma discussão. extensão nervosa do cérebro. Sim, eu preciso ganhar um debate. Aham. E preciso de argumentar o meu ponto. Não tenho argumentos. Vou ao cu ver... Está aqui. Faço um toque retal a mim mesmo. Está aqui uma boa estatística. Pumba, está aqui. França há mais homicídios. Outro argumento que ele usa é que nos Estados, em países como a Venezuela e o México há muito mais homicídios que os Estados Unidos. Ou seja, ele coloca países com extrema pobreza e tráfico de droga e crise têm mais homicídios que um país desenvolvido como os Estados Unidos. Quem diria? Quem diria? O Burundi tem mais homicídios que os Estados Unidos. Não sei Essa se que tem, é por acaso não deve ter. Tem. Tem? Que vive em guerra civil há anos. Pois, mas se calhar não tem. Mas, tipo... Em princípio. Tipo, a família das vítimas deste massacre e do massacre de Buffalo e todos os outros para trás até Columbine, elas devem ficar satisfeitas porque pelo menos não vivem em cidade de Juárez. Não, é isso. Numa cidade... É isso que as sossega. É. É isso que as sossega, que é, ok, morreu-me os meus filhos, mas pelo menos não foi no México. Sim. É o que eles pensam. Isso dá-lhes sossego. Sim, vivem Dá-lhes sossego. numa terra de E liberdade. sobretudo, eles nasceram nos Estados Unidos que era de uma forma, aconteceu-lhes esta tragédia, mas têm a garantia que os Estados Unidos continuarão a ser da mesma forma. E se isto não é uma das coisas que uma pessoa mais aprecia, é coerência. Sim. Quer nas pessoas, quer nos países, quer nas suas leis. E agora, eu se calhar vou argumentar contra o Dr. Alberto Gonçalves. Porquê? Mas a favor dele. Que é, ele diz que o limite ao porte de armas que não tem impacto nenhum no homicídios. São coisas que acontecem, que infelizmente são tragédias, porque diz ele que os jovens que hoje em dia não têm perspectivas e então viram-se para terrorismo e coisas do género. Mas a verdade é que tanto a Austrália como o Reino Unido proibiram o porte de armas quando houve massacres em escolas e depois disso nunca mais houve nenhum. Agora, Mas não é se bom? perdeu um bocadinho da essência dos países? Pois é isso. Isso é bom. Valeu a pena. Não sei. Vale a pena tirar a liberdade das pessoas para não morrer tanta gente? É o dilema do Trolley, mais uma vez. É. A liberdade individual tem de estar acima de tudo. E Tem. se Deus nos deu a segunda emenda para nós nos protegermos dos Não é com ingleses... proibições que vamos lá. É, não é? Não é com proibições. Coisas que devemos evitar.
Doutor, e que coisa devemos evitar? Devemos evitar ciclovias. Ciclovias? Sempre. E se tivermos de bicicleta? Mesmo aí. Fazer questão de ir mesmo pela estrada? Pelo meio da estrada. Ok. Para quê? Para as pessoas perceberem que não vale a pena andar de bicicleta. A ideia é, enquanto as pessoas tiverem o conforto de terem ciclovias, vão querer andar de bicicleta. Pois. Quando não houver ciclovias e tiver sempre pessoas a apitar-lhe para as pessoas saírem da frente, vão desistir de andar de bicicleta. O mal é o precedente. As pessoas devem andar de carro. Ter um carro é o símbolo máximo do sucesso. É. Enquanto não tem um helicóptero. Enquanto não tenho um helicóptero. Portanto, eu quero andar na estrada, nem que esteja no trânsito, e a ciclovia ocupa ali uma faixa. E o mal é o precedente, porque se uma pessoa vai permitir que se abra uma ciclovia, o que é que vem a seguir? A monociclovia? Para o pessoal que gosta de andar monociclo? Sim, sim. E depois da monociclovia, vai tipo uma andas-via para as pessoas andarem de andas só? E deixa de haver espaço para carros. Porque isto é um tema em Lisboa, que é o centro do mundo. Pelo menos de Portugal. E então o Dr. Carlos Moedas ganhou as eleições em parte porque foi contra uma ciclovia. Correto. E agora tem de levar com argumentos a favor de ciclovias, não é? E o que se fala é de fechar... Isso não é, nem é ciclovia, foi a oposição do Executivo da Câmara, que tem maioria, a esquerda, não é? Mais uma vez, a impedir de governar a direita. Enfim. O Dr. Moedas ganhou. Eles não sabem perder, então impuseram o fecho da Avenida da Liberdade, que é em Lisboa, para quem não conhece, a Avenida da Liberdade aos domingos. Que escândalo. Mas quem argumentou a favor disto foi o Dr. Álvaro Covões. Ouça, doutor. Eu acho que o país tem que ter uma estratégia, porque repara uma coisa. Todos concordam em que temos que qualificar estratégia... o turismo. Sim. Ninguém quer turismo de mochila. Queremos qualificar o turismo. Se queremos qualificar o turismo, não vamos querer turistas que queiram andar de metro. Porque ninguém vai ao Louis Vuitton de metro. Depende. E é um excelente argumento. Pois, porque nós não queremos pobretanas que andam de metro nas nossas cidades. Nós queremos que os turistas saiam no aeroporto, entrem na sua limusine e digam, leve-me ao Louis Vuitton diretamente. Sim. Já vi o que é? E depois o condutor de limusine tem de dizer, ai, desculpe, está fechado ao trânsito. Hoje é domingo e os ambientalistas da Câmara de Lisboa fecharam a Avenida da Liberdade. E como é que se vai lá? E ele diz, volta para o jato particular, vou antes à Louis Vuitton a Paris. Pois... Porque não estou para andar de metro. Sim, não estou. A mim nunca me impediram de andar de limusine no Champs-Élysées. Agora venho à Avenida da Liberdade e tenho de ir para ali a pé, sair numa estação de metro com aquele cheiro. E depois ir com o meu saco Louis Vuitton à mão no metro, sujeito a ser roubado por um indivíduo que anda de metro. Não, sim, não pode ser. Horrível, não se faz. Outro atentado também à circulação que fizeram é reduzir 10 km/h de circulação. Eles querem que as pessoas desistam de ter carro. Não, eu não compreendo. Não consigo conceber como é que baixar. Devia ser a aumentar. As pessoas na cidade deviam poder andar... Lá está, já falámos disso no tema anterior. Estão a limitar a liberdade das pessoas. Não era muito melhor haver menos trânsito nas cidades? E o melhor, se as pessoas tiverem a andar a 30 a hora ou 40 a hora, ficam mais tempo dentro das cidades, poluem mais. Quando se andassem logo a 200 na Avenida da Liberdade, passavam nem se via. Imagina, há trânsito na Avenida da Liberdade. Mete-se mais faixas. Sim. Não é? Deita-se abaixo a Louis Vuitton. Sim. E o São Jorge e não sei o quê. E mete-se mais uma faixa. Mete-se um viaduto por cima. Sim. De 3 andares. 3 tabuleiros. 3 tabuleiros, sim. 3 tabuleiros de autoestrada no meio da Avenida da Liberdade. Porque é isso que os turistas gostam. Os turistas gostam de ir para uma cidade que é trânsito. Sim, sim. Trânsito. É o mais agradável. Sim. Uma pessoa sente que está num sítio cosmopolita quando vê só carros empilhados. Agora eu vou à Avenida da Liberdade comprar o meu Rolex. E vou com o meu saquinho da Rolex. Ainda tenho de meter no metro. Epá, não dá. Eu nunca passei pela posição de comprar um Rolex. Sim, mas eu já passei. Nunca ia de metro comprar um Rolex. Recusava-me. Sim. Recusava-me a comprar um Rolex de que é metro. Muito pesado, não é? E não só. É questão de... Uma pessoa sai da loja de Rolex, a seguir tem de quê? De pegar no bilhetinho. Aquilo tem um bilhetinho para andar de metro, não é? O Rolex? Não sei. Existe um bilhetinho. Eu acho que o Rolex devia ter um chip que dava para andar de metro de graça em todos os sítios do mundo. Metro não, mas sei lá, de ter um motorista. Ou um seja, ter um helicóptero. ímã
Para um motorista? Não, ter um helicóptero constantemente a sobrevoar por cima sim. dele, e ele diz, é preciso ir a um sítio. O helicóptero lançava uma espécie de imã. desentupidor, espetava-lhe na cabeça e puxava-o para o sítio que ele queria. Todos os donos de Rolex terem o seu helicóptero Sim, privado podia ser. a voar em cima deles. Sim. Eu acho que essa era a única forma de dar dignidade a uma cidade. Que era ter um chupador de cabeças voador, uma espécie de helicóptero drone, vá, Sim. que pegava na cabeça da pessoa e metia em sítios. Sim, era. Exato. Eu apanhava, já vi que é o de fato e gravata, Sim. de repente olhava para o Rolex, olha, eu estou na Avenida da Liberdade, transporto-me Sim. a Extremoz. Vinha um helicóptero, chupavam, Sim. nem sequer entrava no helicóptero. Não. Ia assim pendurado, não é? Ia pendurado só pela cabeça. Pela cabeça. Era bom para os músculos do pescoço, Sim. não é? Porque Ou seja, esticava logo tudo. Sim. E por mim estava feito. O colocar ciclovias é retirar dignidade. É dizer, desistimos. Desistimos de ser uma cidade. Porque até a bicicleta é transporte de crianças, não é? É. É um transporte, olha, as crianças andam de bicicleta, não Sim. é para adultos. Sim. O senhor sabe andar de bicicleta? Eu não, claro que não. Eu também não, nunca aprendi. Se metessem aquelas rodinhas de lado, Sim. eu acho que conseguia. Eu nunca recusei-me, porque eu tinha um daqueles carrinhos elétricos, mas era grande, porque eu ia sempre atrás. Tinha já motorista para o carrinho. Ou seja, contratava vou-lhe chamar amigo, vá. Porque era obrigado a dizer, da escola pública, pedia sempre alguém para vir lá à casa e conduzia-me o meu carrinho elétrico e eu ia atrás. Tipo de carro telecomandado? Era. Mas eu ia atrás, sempre. Sim, claro, é assim que se começa. É assim. Não, eu uma vez estava para andar de bicicleta, mas tomei muito doping e depois não me consigo levantar. Nem sei como é que eles fazem na volta à França. Por doping é que tomou? Meio aguardente. Ah, Droga é droga, não é? O álcool não é uma droga. E eu, assim, eu vou andar. Eu vi os ciclistas profissionais, ok. têm de andar todos dopados. E olha, vou-me drogar também. E era o que havia. sim. Mamei uma garrafa de aguardente e não conseguia andar de bicicleta. Acho que o primeiro Eu acho que doping... ainda tem mais méritos ciclistas por conseguir drogarem-se e andar em bicicleta, não é? Eu acho que o melhor é isso, que é... já falámos disso, que não é nada imoral o doping se todos tomarem. Pois. Porque se é para melhorar recordes, se estão todos a tomar, é ver quem é que toma melhor. Sim, eles sabem, eles leem a bula do doping, aí fico com os testículos todos mirrados, não importa. Não importa, se é para ficar em 10º no giro, Não vale a pena. Não vale a pena. Vale a pena. Não vale a pena. As pessoas têm de saber, sabem as contraindicações, sabem que podem ganhar. Aliás, o ciclismo podia deixar de ser uma competição entre atletas, Sim. era uma competição entre laboratórios de doping, É. em que os atletas eram sempre, havia os experimentais e os de controle. Sim. E competiam e via-se qual era o melhor. Olha, está a ver? Tenho aqui uma ideia para acabar com as ciclovias. Quer que lhe diga? Sim. A ideia é fazer mais faixas, como já tinha dito na Avenida da Liberdade, mas 5 de cada lado. 10 no total. 5 de cada lado mesmo. E até tirar passeios, que é para as pessoas nem a pé andarem. Sim. Para as pessoas, que têm de ir comprar pão, vou de carro. Não, nada. Então era 5 vias em que 2 para cada lado eram premium, onde as pessoas podiam andar à velocidade que queriam e atenção, não é só à velocidade que queriam, só determinadas marcas é que podiam andar naquelas vias. Sim. Não há cá Fiat Sim, isso foi como andar ali. O Dr. Elon Musk também tentou resolver o trânsito assim, que é túneis especiais só para Tesla. Sim, não é? exatamente. Portanto, É isso. não havia cá Fiat, nem Peugeots, nem Seats a circular ali. Tudo o que fosse, mesmo que pagassem, não tinham direito, porque é uma questão de dignidade. E todas as outras eram de subscrição normal. Mas de 10 em 10 metros estava a atravessar uma velha na estrada. Sim. De 10 em 10 metros. Ou um ciclista. E se toda a gente pagasse o premium? Tinha de pagar o premium, mas tinha de ter carros a esse nível. Depois, ou seja, então podia haver uma faixa premium para carros mesmo bons, assim mais larga, e uma Que era a faixa do Buzz, mas para marcas, não é? exatamente. Uma faixa semi-premium para marcas mais foleiras, não é? Como a Peugeot e a Renault e essas coisas todas, mais fracas. É, acabadas em O. Exatamente. Opel e a Volkswagen. Essas marcas mesmo fraquinhas. E depois as outras
eram as não pagas, mas as pessoas eram interrompidas de, sei lá, de 10 em 10 ou de 15 em 15 metros. E acabava-se com o metro também. O metro deixava de haver e era para andar carros lá de baixo também. Carros ou só os tuk-tuks, que eu não gosto. Os tuk-tuks passavam a andar no metro. Sim. As visitas de tuk-tuks olha, agora aqui era a antiga estação de metro de Arroios. Mas sim, o Dr. Elon Musk tem a ideia dela, e acho que já fez isso numa cidade ou noutra, que é uns túneis especiais para Teslas, Sim. que é túneis estreitinhos, onde há trânsito na mesma. Se toda a gente tiver Tesla, há Sim. trânsito na mesma. Mas o que se podia fazer era, cada marca tinha o seu próprio túnel. Era isso. Era esburacar Lisboa, havia o túnel da Ferrari, o túnel da Peugeot, Jaguar, o túnel do Rolls-Royce. Sim. E assim não havia misturas também. Isso era bom. Tudo organizadinho. E no andar de cima ficava o público em geral, carroças de cavalos, quem quisesse voltar a isso, não é? Sim, sim. E depois era também para provar que nem todos os apartheids são maus. Se fizéssemos um apartheid de marcas, era uma forma de segmentar as pessoas e, sobretudo, o dotar as melhores vias pelas melhores marcas era uma forma de incentivar as pessoas que quisessem conhecer essas vias a fazerem mais por si. Sim, pois por exemplo, a via da Renault tinha mais buracos também, não era? Sim, era para estragar mais. Era justo. Era justo. Não, a da Dacia então, Dacia era areia da praia. Tinha de andar. Nem tinha direito ao alcatrão. Sim. A da Dacia sim. Era obrigatório mesmo. Aliás, a manutenção dessas estradas era abrir buracos. Não era a tapá-los, era abrir buracos. Era ter também as vias tão estreitas que lhe iam riscando sempre as portas, para andarem com as portas semi-amolgadas. Tinha de ser assim. Era uma forma de incentivar as pessoas a quererem mais. Pois, a quererem ter sucesso. Quer dizer, eu tenho dinheiro para um Dacia. Mas depois tenho de andar numa estrada de areia da praia, que é de areia, e aquilo fica sempre atolado e tenho de sair e levantar o carro. Sim. Se calhar vou trabalhar mais um bocado e compro um Rolls Royce. E era assim que funcionava. Estão a ver? Sim. O Dr. Carlos Moedas, se quiser apresentar estes argumentos então na próxima Assembleia Municipal, está à vontade. Voltando ao Dr. Covões, nós queremos uma cidade para pessoas que compram malas de Louis Vuitton. Sim, não queremos para pessoas que vêm de mochila Monte Campo. Exatamente. O pessoal da Eastpak que fica em Almada. Sim. Não é? Tipo, nem sequer ousa ir a Lisboa. Aliás, eu acho que tudo que fosse lojas de Lisboa devia ser só Louis Vuitton e Rolex. Só. E Gant. Pessoal, eu vou a Lisboa, preciso de um pullover da Gant, de um Rolls Royce e de uma mala Louis Vuitton. E Rolex? O Rolex e uma mala Louis Vuitton. Sim. Não preciso de mais nada. Sim, é tudo o que eu preciso desta vida. Sim, nem sequer, tipo, aquelas lojas de artesanato. Essas também podia haver, não é? Porque, ok, já que estou aqui, já que vim de Paris, vou ali comprar um imã do Galo Barcelos. Exatamente. Para dar à minha avó, porque ela gosta podia disso. Ser. Mas com o seu pauzinho, com o seu pullover, até podiam comprar o exclusivo da Gant. Está a ver? para ter em Lisboa. E era uma forma, lá está, de tornar as cidades melhores. É fazerem, lá está, mais por si. Mais carros. E foi por isso que o Dr. Moedas ganhou. E eu vejo muita gente, sobretudo no Twitter, tem muita gente que gosta de andar de bicicleta e essas coisas, a falar da Praça de Comércio e metem uma fotografia da Praça de Comércio quando aquilo era um parque de estacionamento, como se fosse mau. Era muito mais bonito. Era muito mais bonito. Era um sinal, era a montra da cidade, era um sinal de progresso. Agora, era estacionamento gratuito, era bom para os arrumadores, criava ali uma economia local boa. E não só, era uma forma também de ser um stand a céu aberto. Sim. Para as pessoas verem, olha os carros bons que podem estar aqui. Agora uma pessoa para estacionar tem de ir para cubículos, tem de esconder os carros, uma pessoa compra carro para quê? Para mostrar aos outros. Claro. E não pode estacionar lá. E acho que devia-se voltar a poder estacionar na Praça de Comércio. E quem diz na Praça do Comércio... No elevador de Santa Justa. No elevador ser uma de Santa, garagem. Ser uma garagem. Estacionar ali junto ao Marquês também. Mesmo em cima. Mesmo ali encostadinho ao plinto. No Terreiro do Paço. Não era muito mais bonito o Terreiro do Paço estar ali os carros todos à volta da estátua do Dr. Dom José? Sim. Dizem que não há espaço para carros nas cidades. Tanto espaço. O espaço existe, não está aproveitado. Pois não. Está a ser usado por pessoas e estátuas e coisas do género. Tipo, a estátua do Marquês dava quantos lugares de estacionamento? Empilhados? Sim, já nem vou por aí. Bem, uns 80. Pois.
80 carros, não resolvia a maior parte do trânsito em Lisboa e de estacionamento. Mas diz o Marquês, diz tudo. Tipo. Sim, Parque Eduardo VII. Tanta relva ali quando podia estar tudo estacionado lá em cima. Pois, e é infelizmente esta ditadura das pessoas que gostam de, eu quero cidade para as pessoas. Não, cidade E como para é que os as pessoas vão lá ter? De metro? Que nem uns animais a andar de metro. Enquanto não houver aquele chupador de cabeças a levar as pessoas aos sítios, as pessoas têm de ir de carro. Sim. Têm de ir de carro. E portanto, se têm de ir de carro, têm de conseguir estacionar o carro. E depois as pessoas falam no carro como se fosse mau. E, de certeza que nunca viram a trilogia Carros da Pixar, não é? Eu Porque nunca vi esse. Porque lá está, nunca viu esses 3 filmes dos carros? Não. São carros que são pessoas. Ok. E têm sentimentos. É? E se nós, neste momento, os carros ainda não têm isso. Sim. Mas se nós começamos a limitar os carros, eles nunca vão evoluir para se tornar o Dr. Faísca McQueen. É. Sim, nunca vamos poder ter... Porque pode ser o próximo estado da evolução, que é os carros ganharem personalidade, ganharem vida, mas se os começarmos a limitar, só por causa do ambiente e dessas infantilidades, das alterações climáticas... Eu não quero bicicletas com personalidades. Não, devem ser mesmo chatas. Fogo. E exigentes. Não, eu queria um carro, o Dr. Faísca McQueen, e que desse para ir beber uns copos com ele. Ele, sei lá, bebia gasóleo, eu bebia gin. Sim. Não é? E O gasóleo também. o gasóleo Podia passar também. a gostar. Sim, eu podia tornar-me um carro. Se calhar pode ir por aí, não é? As pessoas abandonarem o seu corpo biológico e fazerem o upload da sua personalidade para um veículo automóvel. Está a ver? E depois, quando chegar a essa altura, quando nós passarmos por isso, vai ser só ciclovias. A empatar-nos o caminho. Enfim. Não é? E nós a queremos acelerar, chegar rápido aos sítios, temos de lá fazer gincana pelas bicicletas. Por isso, não limitem os carros, porque podem um dia vocês podem ser um carro. Recomendação cultural. Outra coisa. E recomendação cultural, doutor? Recomendação cultural é ao mesmo tempo um patrocínio. Pois é. Não é muito boa, mas se como patrocina, como pagam... olha, vai ter de ser. Doutor, mas lá está, mas então estamos a fazer mal, porque se nos pagam, nós devíamos fingir que era muito bom. A doutora Pipoca, ela quando as marcas pagam coisas, ela não me diz, isto é pago, não me presta, mas pagam-me. Assim, Mas uma pessoa já sabe que ela está a pensar isto, não é? uma pessoa sabe. Sim. Mas Quando ela diz, agora vou aconselhar os colchões Ema. Sim. Se fosse só o post assim, não é? Não, ela se calhar só aceita patrocínios de marcas em que acredita mesmo. E há essa possibilidade. Mas a outra Mas possibilidade isso é falta de princípios. Sim. Se ela só faz isso, é falta de princípios. Não, ela não pode gostar das coisas. Não, a ideia não é gostar, é aceitar tudo desde que pague. Isso é que é ter princípios. Sim, mas fingir que gosta, tem de fingir. Nós devíamos dizer, patrocinador, que é a recomendação cultural, que é o podcast Alegria de Viver, devíamos dizer que aquilo era espetacular, que era o melhor podcast de sempre a seguir a este. Mas não é. Não é. Pagam muito. Tem lá Pagam dois. muito. Aqueles são quê? São 2 meninos, não é? São 2 meninos, eu vou ler o que eles disseram para nós dizermos, que Então, é um podcast, Alegria de Viver, nas plataformas, e que eles agora, semanalmente, têm um episódio especial em direto com convidado. Tiveram, por exemplo, o último que saiu foi com o Dr. Carlos Vidal, comediantes, está a ver? Pessoas sem interesse nenhum. Anterior com o Dr. Ricardo Couto, também já tiveram o Dr. Joca, o Dr. Rafael Videira. Portanto, eles disseram para nós dizermos isto, que agora tem episódios com convidados que duram mais tempo, para além dos episódios normais. E sai em vídeo? Sai em vídeo também no seu canal de YouTube. Eles pagaram. Ok. Eles pagaram para poder utilizar isso. E acho que aquilo depois também dá em direto, não é? É. Ok. Às sextas-feiras, sim, das 18 às 19. Das 18 é o que diz aí? 19. Sim, mas depois está gravado na mesma. Não é preciso uma pessoa àquela hora que é suposto... Ficar ali ligado. Àquela hora que é suposto ainda estar a trabalhar, não é? Sim. Porque às sextas-feiras das 5 às 6 ninguém está a não trabalhar. Sim. Tipo, o dia ainda dura até à meia-noite. Sempre. Só a partir da meia-noite é que começa ao fim de semana e aí, entro no horário de trabalho de fim de semana, que é trabalhar na mesma, mas fora da empresa. Portanto, isso fica gravado no Spotify e nessas cenas todas. E pronto. Mas isso. o senhor, lá está, eles não lhe pagaram para fazer um hashtag do Alegria de Viver? Não me pagaram, nem vou fazer isso. Não? Não merecem. Ok. Mas se calhar podemos recomendar um podcast que não nos patrocina, mas que é verdadeiramente bom. Ok.
Qual é? Que é o podcast do 3 da Vida Airada. São 3 pessoas mesmo muito interessantes a falar sobre assuntos da vida delas. E, tipo, todos os episódios escolhem um tema. O último tema foi enguias. Ok. E então eles são 3 e é discutir mesmo uma cena mesmo profunda sobre os problemas da sociedade. Mas quem é que faz isso? São os 3 da Vida Airada. Mas o senhor diz vida airada, eu já ouvi viga airada. Não, o podcast é Vida Airada. Não sei se isso pode ser outro podcast. Então eles falam mesmo sobre as cenas de uma forma que uma pessoa aprende mesmo muito e falam sobre assuntos que interessam às pessoas. Ok. E sobretudo não são comediantes. Há um que é engenheiro aeroespacial. Sim. Há um investidor em criptomoedas e um empreendedor profissional. Ok. Que ele nunca criou nenhuma empresa, não dele, em nome dele, mas força as pessoas a serem empreendedoras. Ok. Então estão ali os 3 a falar mesmo, a discutir todos os assuntos mesmo, de uma forma mesmo muito interessante. Portanto, recomendo às pessoas que procurem este podcast e que vejam que é um podcast top mesmo. Ok. Com 3 pessoas espetaculares lá, a discutir cenas. Okay. E às vezes têm convidados. Eles já tiveram lá, por exemplo, vários convidados mesmo interessantes. Não foi o Dr. Al Gore que esteve lá? Esteve lá, sim. Esteve lá em Zoom. Mas para eles ralharem com ele. Ok. Para ele ser demasiado a favor do ambiente, eles puseram mesmo ali na linha. Ok. Foi mesmo... Os 3 da Vida Airada, é isso? Os 3 da Vida Airada. Também já teve lá a Doutora Pipoca, mais doce. Dr. Al Gore e a Doutora Pipoca, é isso? Sim, estiveram lá a discutir com os 3 da Vida Airada, a falar sobre criptomoedas e empreendedorismo e engenharia aeroespacial. E não sei, tipo, eles têm alcunhas. Como é que eles são? Eu não vou dizer, as pessoas conhecem, não é? Ok. Há o Dr. Ranheta, não é? Que é o Dr. Muco Nasal. Há o Dr. Facada, que é o assassino. O assassino em termos de, tipo, as opiniões dele são todas ali É um killer. É um killer. Tipo, Ok. tudo que ele diz tal. Ele fala pouco. É o que fala menos. Mas quando fala... diz, é ali de cortar à faca. É ali de cortar à faca. Ok. E depois há o Dr. Fezes, que é o humorista do grupo, aquele que faz as piadas. Tipo, Ok. nem É sempre- o bem disposto, não é? É tipo, é o Dr. Ricardo Aruz Pereira do grupo, é esse. Sim. Depois o Dr. Facada é o Dr. João Miguel Tavares e o Dr. Ranheta é o Dr. Pedro Mexia, porque está sempre constipado. Ok. Mas não é, esse é outro podcast, é o cujo nome não pode ser pronunciado, não é? Eu estou a falar dos 3 da Vida Airada. Que ouçam esse podcast. Ok. É muito bom. Recomendo e que é muito bom mesmo. Ok. O doutor nunca ouviu? Ouvi. Tenho visto alguns cartazes a anunciar, às vezes Não passo se aí fala de outra coisa. nas autoestradas e vejo esse cartaz de ouçam o podcast. Estão lá os 3, não é? Então os 3, sim. Estão os 3 lá Até está em desenho, não é? É, É assim, sim. está em cartoon. de braços cruzados. Sim. E estão os 3 mesmo ali. Nota-se que eles vão dizer coisas interessantes. Que é um bom podcast. Ok. Mas pronto, é isto. Até para a semana. Muito obrigado a todos por estarem aí. Subscrevam as cenas. Muito obrigado aos patronos. E até à próxima. Até está. Jovem Conservador de Direita. Podcast.